Deputado estadual João Gonçalves. Oi. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, daremos início à palestra, a qual será proferida pelo pré-candidato à presidência pelo partido Podemos, o senador da República Federal do Brasil, Dr. Álvaro Dias, com o tema O Momento Político, Gestão Pública e as Perspectivas para o Brasil. Daremos início agora à composição da mesa. Já se faz compondo a mesa o excelentíssimo senhor senador da República Federativa do Brasil, Dr. Álvaro Dias, pré-candidato à presidência pelo partido Podemos. O vereador Dr. Luiz Flávio. E convidamos Renata Abreu, que é deputada federal e presidente nacional do Podemos. Convidamos também o presidente estadual do Podemos, Galego do Leite, vereador de Campina Grande. Convidamos o deputado estadual da bancada do Podemos na Paraíba, Lindolfo Pires. O ex-senador Maurício Leite. E Ana Cláudia, do Diretório de Campina Grande. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro, executado pela maestrina Socorro Estrela e o preparador vocal Paulo Brasil. Sim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos a presença do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Marcos Vinícius, o vereador João dos Santos, segundo vice-presidente, também a vereadora Raíssa Lacerda, primeira secretária, o vereador Dinho, segundo secretário, vereador Bruno Farias, vereador Carlão, vereador Tibério Limeira, vereadora Helena Holanda, vereador Tiago Lucena, vereador João Almeida, também o vereador João Corujinha, vereador Bosquinho, vereador Tanilson Soares e o vereador Chico do Sindicato. Também registramos a presença dos deputados, deputado estadual Edmilson Soares, o deputado João Gonçalves e ainda tem também o deputado estadual Branco Mendes. Queremos registrar também o vereador Chico do Sindicato. E agora convidamos o vereador Dr. Luiz Flávio para fazer a saudação, boas-vindas ao senador Álvaro Dias. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer à mesa diretora, na pessoa do presidente Marcos Vinícius, o convite para fazer essa saudação ao nosso senador Álvaro Dias. Elogiar a iniciativa que a Câmara Municipal tem, através da mesa diretora, de realizar um ciclo de debates com os presidenciáveis, numa demonstração de compromisso do Poder Legislativo em informar ao povo da cidade de João Pessoa, ao povo paraibano, as propostas dos nossos presidenciáveis. Mas dizer que o nosso convidado ilustre tem um passado muito longo na sua vida pública, desde vereador da cidade de Londrina, prefeito, deputado estadual, deputado federal, 4 vezes já senador da República, presidiu várias CPIs que tiveram um grande impacto na vida do brasileiro. E dizer que, nesse momento político em que vive o país, de águas revoltas, de céu nebuloso, de ventanias e ventavais na política brasileira, o senador Álvaro Dias tem todas as credenciais para se apresentar ao povo do Brasil com as propostas que podem mobilizar esse país e oferecer uma carta de compromisso para a recuperação do nosso povo. Receba, senador Álvaro Dias, o abraço muito forte do povo da capital do estado da Paraíba, a nossa querida João Pessoa, onde o sol nasce primeiro. O senhor pisa no extremo oriental do Brasil, mas certamente outros rincões deste país ouvirá a sua voz experiente para a esperança do povo brasileiro. Seja bem-vindo, senador. E reforçaremos as palavras do Dr. Luiz Flávio, fazendo a leitura do currículo do palestrante. O senador Álvaro Dias está no 4º mandato de senador e é o atual líder do partido Podemos. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. No Senado, foi vice-presidente, líder do PSDB e do bloco de oposição, assim como líder do PV, além de presidente e membro titular de CPIs importantes, como o da Terra, do Futebol, dos Correios, dos Bingos e da Petrobras.
licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina, recebeu em San Diego, Califórnia, em julho de 2007, o diploma de doutor honoris causa em Administração Governamental. E agora convidamos para proferir a palestra o pré-candidato à presidência pelo Partido Podemos, o senador da República, Álvaro Dias, com o tema Momento Político, Gestão Pública e a Perspectiva para o Brasil. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao Marcos Vinícius, presidente desta Câmara de Vereadores, aos integrantes da mesa, o Luiz Flávio, a presidente Renata Abreu, do Podemos, o Galego do Leite, presidente estadual do Podemos, o Lindolfo Pires, meu companheiro e amigo, senador Maurício Leite, a Ana Cláudia, a minha saudação, por intermédio da Ana Cláudia, a saudação a todas as mulheres da Paraíba, os deputados João Gonçalves, o Branco Mendes, o Edmilson Soares, muito obrigado pela presença de todos, ao João dos Santos, segundo vice-presidente da Câmara, a Raíssa Lacerda, o Dinho, o Bruno Farias, o Carlão, o Tibério Limeira, a Helena Holanda, o Tiago Lucena, o João Almeida, o João Corujinha, Bosquinho, o vereador Tanilson Soares e o vereador Chico do Sindicato. É uma honra estar nesta Câmara de Vereadores. Eu que também iniciei a minha trajetória política aos 22 anos, como vereador da cidade de Londrina, no Paraná, tenho sempre uma satisfação que transcende quando posso conviver com vereadores em todos os cantos desse país. E venho à Paraíba com o respeito que a Paraíba me merece. Um estado promissor no Nordeste brasileiro. Um estado que tem muito a nos ensinar em matéria de resistência às injustiças. Olhamos a sua bela bandeira e nos lembramos de momentos históricos, quando os paraibanos resistiram às oligarquias. É evidente que temos também uma identidade cultural que nos inspira, com agentes especiais como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Ariana Suassuna. É um estado rico culturalmente e rico em matéria de turismo. Ontem ainda o Lindolfo, que foi secretário de Turismo do Estado, me apresentava as credenciais da Paraíba como um estado fundamental para uma política de Estado em matéria de turismo que possa proporcionar ao Nordeste brasileiro pleno emprego, em razão das potencialidades que essa atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de salário, de renda e de receita pública pode nos proporcionar. Mas eu venho para falar da refundação da República. E é exatamente aqui, no estado de mudancistas, de brasileiros que acreditam na força da mudança, é exatamente aqui que encontramos terreno fértil para lançar a semente da refundação da República. Por que refundarmos a República? A que temos mais se parece com o Império. Esta é a sensação, certamente, que perpassa milhões de brasileiros inconformados com esse divórcio existente entre as instituições públicas e as aspirações da população. É verdade que, na origem, já contemplamos historicamente
esse divórcio, quando em Canudos, na Batalha de Canudos, vítimas ocorreram em razão da resistência à predominância dos governantes e o descaso deles com a população sofrida. Hoje, nós contemplamos injustiças que são históricas, certamente, mas que não se justificam mais nesse tempo que estamos vivendo. E este divórcio entre as instituições públicas do país passa a ideia de que governantes assaltam o poder, exploram o esforço coletivo da população trabalhadora para preservar os seus privilégios, se alimentar deles, abrindo as portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito, fato agora exposto com muita veemência pela Operação Lava Jato. É nesse cenário que nós advogamos a refundação da República, já que a consequência desse sistema político e de governança corrupto e incompetente nos leva a essa tragédia, a esse caos administrativo, com incríveis problemas que se avolumam. E nós poderíamos aqui fazer um diagnóstico alongado para falar de números do déficit público, das finanças públicas deterioradas, para falar da dívida pública que cresce de forma assustadora no país, para falar das desigualdades sociais, dizer dos 52 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, de 15 milhões de brasileiros que são obrigados a sobreviver atualmente com até R$ 136 por mês, dizer que temos apenas 33 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira de trabalho assinado e contestar os números do desemprego que são apresentados nas estatísticas oficiais, porque seguramente não temos apenas 13 milhões, 14 milhões de desempregados no Brasil. São as desigualdades sociais gritantes, resultantes das desigualdades de oportunidades, resultantes da desigualdade dos brasileiros diante da legislação que muitas vezes elaboramos para descumpri-las ou para interpretá-las ao sabor dos nossos interesses pessoais e circunstanciais. A legislação, teoricamente, deve ser elaborada, e essa é uma casa de leis, em nome do bem, para preservar o bem, para combater o mal, para responsabilizar o crime e os criminosos, mas reiteradamente nós a desrespeitamos e a interpretamos, repito, ao sabor das circunstâncias, como agora o Supremo Tribunal Federal debatendo a possibilidade de rever jurisprudência consagrada há pouco tempo, apenas na defesa do interesse de um único brasileiro, e que terá como consequência a abertura das penitenciárias para criminosos, ladrões, assassinos, pedófilos, estupradores, enfim, traficantes, criminosos de toda a natureza, seriam beneficiados com uma decisão que, se eventualmente fosse adotada, o seria única e exclusivamente para atender um único brasileiro. Portanto, isto não é república. Quando nós legislamos impondo a possibilidade do impeachment diante de crime de responsabilidade, nós o fazemos determinando que o impeachment tem como decorrência a suspensão dos direitos políticos. E o que ocorreu no processo de impeachment da ex-presidente Dilma? O impeachment ocorreu, mas a Constituição foi rasgada, porque os direitos políticos foram preservados. Isto não é república.
Ou quando elaboramos, Renata Abreu, o Plano Nacional de Educação, eu fui o relator. É lei. É lei. No entanto, não é uma lei aplicada. O Plano Nacional de Educação é letra morta. Apenas uma manifestação de vontade política que não é respeitada. Nós temos que mudar esse país com a refundação da República, que passa, eu vou sintetizar, que passa por reformas essenciais, que começa com a substituição do sistema de governança já no momento da escolha dos ministros, já no momento da composição da equipe governamental. Quando o presidente escolhe e não considera a interferência e o interesse dos partidos políticos que correm à sombra do poder para se favorecer das suas benesses. E muitas vezes indicam representantes que não são os mais qualificados, porque na realidade são indicados para amealhar recursos em nome de projetos de poder. E, obviamente, se valem da prerrogativa para o enriquecimento ilícito, como agora revela a Operação Lava Jato com muita clareza. Este é o sistema atual, que puxa para baixo a qualidade administrativa e que transforma o Estado num Estado gastador, perdulário, incapaz de oferecer respostas às aspirações da sociedade brasileira. Começa, portanto, a mudança nesta hora, quando o governante escolhe. Se escolhe bem, abre perspectivas de êxito na sua gestão. Se escolhe mal, planta o fracasso. Escolhendo mal, torna irreversível a sua própria derrota na gestão pública. E na continuidade, as reformas devem ser propostas. A reforma do Estado. A reforma do Estado passa pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, com a eliminação dos privilégios das autoridades. Portanto, é uma reforma que tem que começar no andar de cima, para credenciar o presidente no ato de mudar o país para melhor. Eliminar os privilégios exige, primeiramente, que se abra a mão dos próprios privilégios. Pregar o fim do privilégio dos outros, certamente, é confortável. Confortável não é abrir mão dos próprios privilégios para ter esta autoridade. Foi o que fiz como ex-governador do Paraná, com o direito líquido e certo de uma aposentadoria generosa. Há 27 anos não a recebo, abri mão, nem um centavo em minha conta bancária. Poderiam ter ingressado na minha conta bancária nesses 27 anos cerca de 11 milhões de reais. Ficaram nos cofres públicos do Paraná. Não é fácil, mas é necessário, porque trata-se de respeitar aqueles que em nós confiam. Sou o único ex-governador do Paraná que abre mão deste privilégio. No Senado, há mais de 10 anos, abro mão do auxílio moradia de R$ 5.500 mês e da verba indenizatória de R$ 15.000 mês. Creio que se trata de uma manifestação de respeito indispensável no momento em que os políticos estão desacreditados no país. Esta autocrítica nós devemos fazer. Essa é uma casa política, aqui estamos vereadores, estamos aqui deputados, estamos aqui ex-secretários, senador, e nós temos que refletir sobre a descrença que se generalizou no país em razão do descompromisso, do descomprometimento, das promessas que foram palavras soltas ao vento e da degradação da atividade política brasileira nos últimos anos, onde se banalizou a corrupção,
fato que se constitui no maior desserviço prestado ao Brasil nos últimos tempos. A Operação Lava Jato muda este cenário, porque a população passa a ter a exata noção das consequências da corrupção. Certamente desperdiçamos oportunidades extraordinárias. O Brasil, integrando o ranking dos países mais corruptos do mundo todos os anos, com lugar de destaque, desperdiça oportunidades de crescimento econômico, porque grupos econômicos poderosos deixam de investir no nosso país, já que escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E a própria Transparência Internacional revela que, se nós tivéssemos índices de corrupção comparáveis aos da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos hoje. Portanto, o prejuízo é da nação, o prejuízo é dos brasileiros, e por esta razão, o combate à corrupção implacável no país é o caminho para a recuperação da credibilidade internacional, para fazer com que os recursos que se foram afugentados pela corrupção possam voltar atraídos pelo combate à corrupção, que fará com que o país, o Brasil, recupere credibilidade internacional. Isso passa pela refundação da República. Com essas reformas, a reforma do Estado reduzindo a máquina. Menos Estado e mais sociedade é a frase que sintetiza esta operação de eliminação dos paralelismos, da superposição de ação existente, que desperdiça recursos, que fragiliza a capacidade do poder público investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, geração de empregos, etc. Essas reformas incluem, esse conjunto de reformas inclui reforma política, sim, a redução desse estamento da política brasileira, do establishment político no país, a redução do número de partidos. Não que os partidos devam ser extintos, eles podem existir, quantos desejarem, mas é preciso estabelecer uma cláusula de barreira que implique em exigir um percentual de votos para que os partidos tenham representação congressual e acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e de televisão. Esta redução se faz com a chamada cláusula de barreira. Somos 35 siglas hoje registradas. Na verdade, eu digo que não temos partidos, temos siglas para registro de candidaturas e uma fábrica de siglas que foi alimentada pelo fundo partidário. O estímulo sempre foi o fundo partidário. Assim, nós não teremos o respeito da sociedade. Chegou um momento decisivo na vida do país. Ou nós mudamos, ou seremos atropelados por um desejo irresistível que hoje perpassa a alma do povo brasileiro. Está no inconsciente coletivo esse movimento de mudança que se tornará certamente avassalador durante o debate eleitoral deste ano. Aqueles que resistirem à mudança serão inevitavelmente substituídos. Então, é evidente que nós temos que começar no andar de cima. Então, a redução do tamanho do modelo político brasileiro, o enxugamento desse modelo, que é um monstro, nós somos reféns desse monstro, nós conhecemos de perto as suas entranhas e, por isso, devemos combatê-lo duramente para substituí-lo. Nós temos que combater o monstro para derrotá-lo, implantarmos um modelo político compatível com as aspirações da sociedade brasileira. Isso passa por um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, capaz de reabilitar as esperanças da população nessa instituição essencial ao Estado de Direito Democrático. Eu poderia dissertar sobre todas as reformas. A reforma tributária, que é essencial para acelerar o processo econômico, dinamizar a economia, promover crescimento, elevar os índices de produtividade, exatamente melhorando o ambiente de negócios,
retirando essa carga pesada que é transferida ao consumidor, uma reforma tributária que nos ofereça um modelo compatível com os modelos modernos de outros países do primeiro mundo, já que essa distância em matéria de modelo tributário nos desfavorece nessa competição internacional no momento das exportações. Nós precisamos acelerar o crescimento econômico para gerar oportunidades de emprego, de salário e desenvolvimento com justiça social. A reforma tributária é fundamental, como a reforma do sistema federativo. Há uma concentração de tributos nos cofres da União, em prejuízo dos estados e dos municípios. 56% do bolo tributário nacional é oriundo das contribuições sociais. As contribuições sociais não são compartilhadas na constituição dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Os encargos foram repassados aos estados e municípios. Os recursos não foram repassados para atender às novas demandas. Portanto, essa reforma do sistema federativo é essencial ao lado da reforma tributária, como é fundamental a reforma da Previdência, pensando no futuro da nação, como é fundamental um novo modelo educacional, que será, inclusive, alavancagem para os índices de produtividade que estão hoje excessivamente superados, se nós compararmos com outras nações. Nós só temos uma produtividade que se equipara nesse conjunto de países de renda média, que se equipara à Ucrânia e à Sri Lanka, e perdemos para todas as outras nações em matéria de produtividade. Portanto, são alterações fundamentais, reformas essenciais, para que nós possamos empurrar o país na direção de um futuro onde todos possamos exercitar a cidadania na sua plenitude. Mas essas reformas exigem, certamente, capacidade de gestão, coragem e capacidade de comunicação com a sociedade. Eu repito que qualquer projeto governamental só terá êxito se tiver apoio da população. A arma mais poderosa que tem o governante é o apoio da sociedade. Com o apoio da sociedade, o Congresso se rende, por uma questão de inteligência e não de medo. O Congresso não rema contra a maré. Por isso, quando diz é impossível governar o país sem o balcão de negócios, eu digo não concordo, é subestimar a inteligência dos brasileiros. Rimar promiscuidade com governabilidade, não. Temos que rimar governabilidade com respeitabilidade. E, certamente, se há lá no Congresso corrupção, é porque do outro lado da rua há o grande corruptor, que é o presidente da República. Eleja um presidente da República honesto e corajoso, com capacidade de promover mudanças, e teremos um Congresso Nacional reabilitado no seu conceito e na sua imagem diante da sociedade brasileira, porque certamente o Congresso Nacional dança a música que toca a presidência da República. A responsabilidade maior pela corrupção no país é do corruptor, que se instala no poder executivo. E isto deve estar presente agora, na análise dos brasileiros para a escolha do próximo presidente do Brasil. É um momento, eu vou concluir e me colocar à disposição se desejarem fazer indagações. É um momento para a lucidez. Nós não podemos deixar de exercer protagonismo agora, na política ou fora dela. As pessoas lúcidas devem interferir, devem influir para evitar a reedição da tragédia que estamos vivendo. Porque, certamente, se a escolha for infeliz, o país continuará sangrando e a população sofrendo. E não é este o Brasil que todos nós queremos e merecemos, e podemos construir. Certamente, vamos mudar, sim, esse país. Vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção, vamos ressuscitar as nossas esperanças, recolher o que há de conceito bom à direita, o que há de ideia boa à esquerda, somar e caminhar adiante
na direção da construção da grande nação que todos nós merecemos, eliminando essa dicotomia entre extremos, porque os brasileiros não apreciam os rótulos. Eles podem satisfazer o deleite de cientistas políticos, de analistas políticos, que carimbam um de esquerda, outro de direita, mas certamente os brasileiros estão muito mais preocupados com a solução dos seus problemas do que com essa discussão esquizofrênica da ideologia nos últimos tempos no nosso país, que confrontam extremistas de um lado com extremistas do outro. Nós vamos, sim, buscar solução. E não é nem pela direita e nem pela esquerda que se caminha à frente, na direção do futuro, aprumando esse país. Ele foi desarrumado. A nossa responsabilidade é agora a dar a arrumação, para que possamos realmente recuperar economicamente, socialmente e politicamente a nação brasileira, restabelecendo um conceito fundamental para que a nação possa crescer e se tornar a nação que todos nós desejamos. Muito obrigado a vocês. Vou me colocar à disposição para questões pontuais. Evitei entrar em detalhes sobre propostas para o Nordeste, por exemplo, mas estou à disposição de todos para os questionamentos que possam advir do interesse de cada um nesse momento crucial para o futuro do Brasil. Muito obrigado a todos. E nós que agradecemos, então, a palestra proferida pelo senador Álvaro Dias. Temos aqui uma justificativa de ausência do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho. E agora queremos convidar todos os vereadores aqui presentes para fazer a entrega do diploma de participação na palestra que acabou de proferir o excelentíssimo senador Álvaro Dias. Por favor, todos os vereadores aqui presentes, o presidente da Câmara, vereador Marcos Vinícius, vereador João Corujinha, vereador doutor Luiz Flávio, que compõe a mesa, também o vereador Tiago Lucena, vereadora Raíssa Lacerda, vereador Carlão e o vereador José Luiz Gonçalves. Por favor, todos aqui presentes. Terra, cidade em flor, flor das cidades, luar de prata, as serenatas da mocidade. Teu céu azul, ó João Pessoa, tem mais beleza. Estás mais bela, és uma tela da natureza. Eu vou contar pra quem quiser o teu segredo. A melodia, se o vento sopra no arvoredo. Estás assim, tão linda assim, mais bela enfim. Terra adorada, abençoada, cidade e jardim. Oh, venha ver como é. Se um dia vier, verás então que o povo é bom e a terra é boa. Vem aprender a querer bem a João Pessoa. Verás então que o povo é bom e a terra é boa. Vem aprender a querer
fazer bem a João Pessoa. Para, João Pessoa, cidade e jardim. Bem, a mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa agradece a presença de todos e encerra esse presente momento.